o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre obesidade infantil. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou com a doutora Tatiane Franco, ela que é pediatra, com atuação em nutrologia infantil. Tati, obrigado, né? Gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse tema, obesidade infantil, trazer aí algumas dicas, observações. E para a gente começar, se apresente aí para o pessoal de casa, fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Nath, primeiro, muito obrigada, né, por me convidar. É muito bacana vir aqui falar sobre um tema que eu gosto muito. Então, eu sou médica, me formei na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, fiz pediatria na Fundação Centro Médico em Campinas. Depois que eu me formei na pediatria, fiz nutrologia na Unicamp, também em Campinas, e atuo desde então na área. São quase 10 anos aí que eu me formei. Eu trabalho, o médico, o bacana é que a gente trabalha em vários setores, né? Então, atualmente eu trabalho tanto em atendimento hospitalar, trabalho em atendimento domiciliar, que é outra área que eu gosto muito. E já faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar também com alunos. Então, hoje eu também trabalho com docência. E acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é o atendimento ambulatorial de pacientes com algumas alterações nutricionais, né? E entre elas a obesidade infantil. A gente fala bastante, né? Hoje está sendo falado mais dessa questão da obesidade infantil, de olhar, ter um olhar aí para as crianças, né, Tati? Porque o que a gente vê muito é cada vez mais o número de pacientes obesos. Antes a gente se preocupava muito com o adulto, mas Sim. a gente viu que o mais importante nisso tudo é a gente conseguir a prevenção na criança. Antigamente a gente se preocupava justamente com o oposto, com aquelas crianças que tinham desnutrição. É lógico que a desnutrição, ela não tem que ser deixada de lado, é um tema que também a gente vai se preocupar, mas cada vez mais a gente vê as crianças com obesidade mais frequentes. A gente fala até que hoje em dia a gente vive uma pandemia mundial de obesidade infantil. Sério? Com certeza, é assim, cada dia, até mesmo em consultório, quando eu vou, o que acontece muito, às vezes o paciente me procura para um atendimento de pediatria geral. Sim. E quando chega no meu consultório e descobre que eu sou nutróloga, aí a mãe vem com essas questões. Nossa, doutora, eu queria que você me ajudasse, né? Não sei, tô achando que ele tá ganhando muito peso, tá trocando de roupa com muita frequência. E aí eu começo a conversar, mostro para a mãe todos os gráficos que a gente utiliza, e às vezes eles se surpreendem. Quando eu falo, vamos começar a trabalhar nesse sentido, que o seu filho, a gente já vê que ele está no nível de obesidade, e a mãe assusta, falava, nossa, não imaginava que estava desse jeito, né? Ninguém, Sim. e todo mundo, né, acha bonitinho, vem aquela criança gordinha, nossa, que lindinho, e realmente. Só que daí a mãe se assusta quando a gente vem com esse diagnóstico, né? Sim. Ô, Tati, fala um pouco da questão, o que que uma nutróloga, né, faz aí nos atendimentos, que a gente sabe bastante da área da pediatria, né, mas às vezes o pessoal de casa não sabe o que é que uma nutróloga faz. A nutrologia, ela, dentre as áreas da medicina, ela é uma das áreas mais recentes. Antigamente, essa questão que o nutrólogo faz era feito muito pelo gastropediatra. Sim. E cada vez mais a gente vê a atuação do nutrólogo, né? Tanto que quando eu comecei na nutrologia infantil, na verdade, a minha residência é em nutrologia geral. Eu vi, inclusive, mais adultos do que crianças. Sim. E eu tive que fazer muitos cursos, até voltados para a área de nutrição, para começar a atender cada vez mais crianças. Não tinham tantas, nem cursos, nem pós-graduações. Hoje tem bastante, né? Então, basicamente, o nutrólogo, ele tá ali para atender todas aquelas patologias que, de certa forma, podem intervir no aspecto nutricional da criança. Então, por exemplo,
alterações de micronutrientes, né? Que são as vitaminas. Então, o nutrólogo, ele consegue, a partir de um exame físico detalhado, somado à história clínica, a gente consegue tirar da mãe o que talvez eu precise suplementar para essa criança, né? Sim. E o mais importante, a partir de uma avaliação inicial, pensar se essa criança precisa ou não de exames laboratoriais. Isso também cabe ao médico solicitar. Né? Cabe ao médico fazer um interrogatório alimentar completo, ver se essa criança tem algum diagnóstico patológico. E o mais bacana é quando esse médico nutrólogo consegue ter uma parceria com uma nutricionista, para a gente ter um acompanhamento multidisciplinar. É tipo um combo, né? Um acompanha o Isso outro. seria, assim, o sonho de todo nutrólogo, que ele pudesse acompanhar com o nutrólogo e com a nutricionista junto, né? Porque cabe ao médico entender todas essas questões, mas quem que faz um cardápio? Isso uma coisa da nutricionista. O médico não pode entrar em uma área na qual ele não se especializou. E com certeza, a montagem de um cardápio bem individualizado vem da nutricionista. Então, no melhor dos mundos, a gente trabalharia sempre junto. E o médico, ele não pode dar ou pode fazer ali uma receita não de jejum, mas olha, você precisa colocar isso, é só nutricionista, né? Montar igual você falou aí, a questão do cardápio, o médico pode passar ou não, só nutricionista? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o que a gente chama de interrogatório alimentar. Então, quando o paciente vai na minha consulta, eu gosto de perguntar para a mãe, desde o horário que ele acorda até o horário que ele vai dormir, cada refeição que esse paciente fez com cada item. Então, acordei às 6 da manhã, às 6h15 eu tomei um copo de leite com Nescau e um pão com manteiga. Então, cada horário do dia, eu vou entender o que esse paciente está ingerindo. E o que eu faço é sugestões. Então, as sugestões que mais acontecem. Sim. A criança tomando suco 5 vezes por dia. Aí, mãe, vamos tentar reduzir o suco. Vamos tentar... E se a gente trocar esse leite por um semidesnatado? Então, a gente dá essas sugestões, né? Tenta fazer esses insights com a mãe. Sim. Agora, ela fala, ai, doutora, você vai me passar um cardápio com o peso e as quantidades? Não. Aí, pode. isso é uma função que o nutricionista, e eu nem tenho direito de me meter aí na área do nutricionista. Sim. Então, eu dou sugestões e eu sempre oriento a mãe. Mãe, se você puder procurar uma nutricionista infantil, que também tem diferença, né? Aí isso daí vai ajudar com certeza na evolução aí do seu filho. Ô, Tati, você sempre quis ser médica? Ou por que você aí escolheu essa profissão? Nath, olha, quando eu era pequena, eu tive um pediatra maravilhoso, então eu sempre me inspirei muito nele para minha profissão. Aí, na minha adolescência, a gente, por questões até financeiras da família, acabei fazendo um técnico de informática, que eu amava, eu adorava, até hoje eu gosto. Só que aí eu falei, o que eu realmente quero é fazer medicina. Então, fui prestar vestibular, e aí sim, comecei, depois de longos anos, prestando vestibular, e aí fui fazer medicina. Tive dúvida do que eu iria fazer, se eu ia fazer cirurgia, se eu ia fazer realmente pediatria. Acabei entrando na pediatria e tô ali até hoje. E aí entrou na nutrologia. E aí fui para nutrologia. Um dos meus chefes na pediatria, que era um chefe super bacana, que eu atendia com ele na unidade básica de saúde. Ele tinha um mestrado em saúde da criança e do adolescente, e o mestrado dele era voltado para obesidade infantil. Foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais. Cheguei a levar alguns trabalhos nessa época para congresso sobre obesidade infantil, e aí surgiu, né, a oportunidade de ir para a Unicamp, e aí fiquei na área. Sim. Ô, Tati, e quais são as principais aí causas da obesidade infantil? Nath, bom,
A gente podia listar aí diversas, né? A gente tem desde causas genéticas, né? A gente tem algumas síndromes que podem evoluir com obesidade infantil. Acho que a mais conhecida é o Prader-Willi. Ela não é tão comum, tá? Mas normalmente o Prader-Willi ele vem associado com outras alterações, inclusive às vezes algum déficit intelectual, algumas outras alterações, né? E também podemos ter outras alterações genéticas. Tem também o que a gente mais vê, tem muita relação comportamental. E quando a gente fala em comportamental, é desde aquilo que a gente fez na gestação. O que a mãe ingeriu durante a gestação, o que a mãe comia durante o aleitamento materno, se o aleitamento foi aleitamento materno exclusivo, se foi misto, como foi essa introdução alimentar, o que eu oferecia para o meu filho. Então, ninguém cria um hábito da noite para o dia. E esse somatório de hábitos é que vai fazer com que, é o que pode, né? Fazer com que a Sim. criança venha a ter obesidade. Desde a gestação da mãe, Desde a pode gestação da desenvolver? mãe. Existem estudos que falam, inclusive, quando a gente come, a gente absorve os alimentos e o bebê, ele tá no útero da mãe, existe um líquido que chama líquido amniótico. Alguns estudos falam que aquilo que a mãe come vai mudar o sabor do líquido amniótico. E o bebê, enquanto ele tá lá na barriga da mãe, ele vai ingerindo esse líquido amniótico. Além disso, quando eu falo em aleitamento materno, quando o bebê está mamando, seio materno exclusivo, que a gente fala, o que a mãe come também pode interferir, tanto nos nutrientes do leite materno, e já tem alguns estudos falando que quando a mãe tem uma nutrição mais saudável durante esse período de amamentação, pode interferir em como vai ser a aceitação da criança no momento da introdução alimentar. Então, por exemplo, se a mãe come muito brócolis, a chance da criança aceitar mais fácil o brócolis é muito maior do que aquela mãe que, por exemplo, tinha uma dieta muito de fast food, entendeu? Então, a gente já tem que pensar na obesidade infantil Desde a gestação. desde antes de ficar grávida. Caramba. E como que você pode falar? Porque tem aquela questão assim, da questão da idade da criança, da altura, como que os pais podem identificar que essa criança aí tá entrando numa questão que tá acima do peso ou pode entrar na obesidade? Tem como identificar em casa os Tem, pais? com certeza. A primeira coisa, e o mais importante, é o que os pais levem em todas as consultas de rotina. No primeiro ano de vida, principalmente até os 6 meses, essas consultas elas devem ser mensais com o pediatra. E depois disso a gente começa a afastar um pouquinho, mas é o período que a criança mais cresce e mais ganha peso. E a gente, dentro do consultório, a gente vai colocando esses dados no gráfico. Peso, altura, quando a criança é menorzinha, a gente coloca o perímetro cefálico. E a partir disso, a gente faz um cálculo, que é o cálculo do IMC, que a gente também vê no adulto. Esses dados, a gente coloca em um gráfico. O gráfico ele foi feito pela Organização Mundial da Saúde. E nesse gráfico, eu consigo ver se essa criança está em um peso ideal para a idade dela, ou um IMC ideal, se ela está muito abaixo ou muito acima. E uma coisa que eu brinco muito com os meus alunos da faculdade é que um ponto no gráfico não faz diagnóstico de nada. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso ter diversas consultas da mesma criança para que eu monte um desenho dessa criança no gráfico e eu fale, olha, ela está mantendo o padrãozinho dela, tá ok, porque de repente é uma criança de uma família grande ou de uma família pequena. E os pais, toda consulta, eles podem pedir que o pediatra anote isso para eles. E, por exemplo, hoje em dia tem diversos aplicativos que os pais vão adicionando os valores do peso, estatura, e esse aplicativo, ele faz o cálculo e vai mostrando para os pais, olha, o seu filho está dentro da curvinha. E esse aplicativo desenha a mesma curvinha que o pediatra faz dentro do aplicativo. E aí o pai pode ir acompanhando. De repente, eles olham e falam, nossa,
tô achando que tá acelerando muito. Vou lá perguntar para a pediatra. Será que eu posso fazer alguma coisinha para já ir melhorando? Então, desde cedo eles já conseguem ter esse acompanhamento do filho. Ô, Tati, você acha que a questão ali da obesidade, ela pode estar envolvendo também algo da saúde mental? A gente viu muito isso durante a pandemia. Sim, A pandemia foi uma coisa assim muito para criança. Todo mundo falava muito de adulto, né? E lógico, porque o adulto é aquela pessoa que estava sofrendo com relação à mortalidade. A criança, ela ficou em casa. O ficar em casa, tudo bem, fez com que não tivesse Covid, né? Diminuísse o risco. Mas você já imaginou uma criança em uma idade que ela devia estar correndo, brincando, se divertindo na escola? Do nada eu tranco essa criança, às vezes, em um apartamento e isolo ela de todos os amigos. Então, com isso, a gente tem diversas consequências que vieram, né? Por conta da pandemia. E uma delas foi, por exemplo, o aumento de ansiedade nas crianças. Com o aumento, então você aumentou a ansiedade, você trancou essa criança, toda aquela energia que ela devia gastar, ela não tá gastando, e assim como no adulto. Então, o adulto pega, ele tá muito ansioso, às vezes sem perceber, vai lá, come uma barra de chocolate. E a criança? E é isso que eu ia te perguntar, porque a gente adulta, a gente, vamos supor, a gente tem uma consciência, né? Aí eu tô passando, geralmente, tô com ansiedade, eu quero comer. Isso já é automaticamente do adulto. E na criança, porque ela não tem consciência disso. Então, e é isso que a gente precisa entender. Porque a criança, é uma coisa que eu falo muito com os pais. Por exemplo, se você tá com fome, não importa a idade que você tem, você tá com fome, você chega na sua casa, tem um prato de salada e tem um bolo de chocolate. Qual que é a sua vontade? O bolo de chocolate, principalmente se eu tiver com muita fome, né? Eu não vou ter aquela coisa de pensar, não, eu preciso comer a salada que é mais saudável. A vontade é ir lá. Agora, imagina uma criança que chega e olha o bolo de chocolate e o prato de salada. E aí eu vejo muitos pais falando, não, mas doutor, eu faço a salada. Eu falo, sim, mas o bolo tá lá. Então, cabe muito a gente a facilitar as escolhas da criança. Eu falo que, assim, na pediatria, a gente não pode ser restritivo com nada. Inclusive, eu sempre costumo dizer que não tem que fazer regime com criança, mas eu preciso que ela tenha a intuição de fazer as próprias escolhas. Então, ela precisa começar a gostar das coisas. Ela precisa olhar para a salada e entender que aquilo é gostoso para ela comer. Porque senão, qual que é o intuitivo? Ela vai lá e come o bolo de chocolate. Eu falo, mas mãe, é sempre uma pergunta, todo pediatra faz, mas quem comprou o bolo? Não foi a criança, foi lá na padaria. Então, a gente precisa tentar trabalhar melhor isso na criança. A criança não tem a noção de causa e consequência, né? Quem tem é a gente. E a gente tem que cada vez mais fortalecer isso na criança até que ela consiga fazer as próprias escolhas. E aí ela vai entender, não, eu posso comer o meu bolo? Posso, mas antes eu preciso comer a minha salada. Você falou algo bem importante, né, da questão do bolo. Que os pais mesmo que compram, porque eu acho que eu penso assim, como você falou, vai desde antes da gestação. E como que é a alimentação? E às vezes também pode ser uma dificuldade dos pais mudar essa rotina em questão da alimentação, porque às vezes tem uma alimentação toda errada, né? De fast food, igual você falou, de pizza, de lanche, porque tem aquilo, né, que a gente fala, mas hoje eu mereço, aí vai lá, aí da outra vez, hoje eu mereço. O que você pode estar falando em relação disso para os pais também ter essa consciência, né? Olha, quando eu atendo desde a primeira consulta, e assim, quando que é a primeira consulta de uma criança com o pediatra? Antes de nascer. A primeira consulta com o pediatra, ela tem que ser por volta de 34 semanas de gestação. Inclusive para a mãe conhecer o profissional que vai acompanhar o filho dela. E eu costumo falar que é importante que os pais comecem a adequar a própria alimentação desde antes da criança precisar comer. Porque vamos pensar, eu tô lá com o meu bebê, por 6 meses ele tá só no peito.
Tá ótimo, né? Posso comer o que eu quiser? Tá. Aí eu começo uma introdução alimentar com 6 meses e o pediatra fala: olha, não pode dar doce, não pode dar açúcar, tem que evitar ao máximo suco, não pode ficar temperando a comida com sal. Até que idade? Pelo menos até 2 2 anos. anos, tá. O ideal é que a criança não ingerisse nada de açúcar até 2 anos. E aí, o que começa a acontecer? A mãe prepara uma comida para ela e uma comida para o filho. Nesse início, tá ok, mas com 1 ano, a gente fala que a criança tem que conseguir sentar-se à mesa e ter a alimentação da família. Mas eu não tô fazendo uma comida para os pais e uma comida para a criança vai começar a olhar e falar: por que eu como isso e o meu pai e a minha mãe comem aquilo? A gente tem que ser o maior exemplo para os nossos filhos. Eles têm que olhar e têm que ter vontade de comer aquilo que a gente está comendo. Se a gente não tem essa coisa de ser o exemplo, não vai adiantar eu falar que não é para comer o bolo de chocolate, porque eu não estou comendo a salada, né? E a criança, ela tem muito essa questão de imitar. A criança imita tudo aquilo, ela aprende assim, né? É o espelho, né? Exatamente. Né? A gente até fala que existe essa coisa do neurônio espelho. Ele olha e ele imita. É a coisa do espirrar. Se você espirrar, eu não vou espirrar. É a mesma coisa. Então, a criança vai sempre imitando. Várias coisas eu falo para a mãe tentar fazer junto. Até mesmo quando uma criança constipada, eu falo: mãe, senta você no vaso. Para a criança entender que ela precisa ficar lá sentadinha. A coisa do comer é a mesma coisa. Não muda. Você tem que comer a salada para o seu filho entender. Eu já peguei uma vez no consultório um caso, acho que foi um dos mais difíceis no sentido do aspecto familiar. Era um casal com diversos atritos. O pai, ele tinha uma patologia, né? Então, ele era muito restritivo. E a mãe era muito seletiva. Sim. A mãe tinha o hábito de comer macarrão, chocolate. E aí chegou a menina para mim com 5 aninhos. E a única coisa que ela comia era macarrão e chocolate. Só comia isso? Só comia. E o macarrão era sem molho. E eu comecei a perceber porque, assim, o casal levava a menina e eles brigavam na consulta. Aí eu ficava lá, né? Assim, as primeiras consultas foi super difícil. Até que um dia eu falei: gente, vocês precisam se alinhar. Vocês precisam começar a ter uma alimentação saudável. Não só saudável, mas alinhada entre vocês. Para que a sua filha comece a comer o que você está comendo. Senão não adianta você fazer lindos pratos de verduras, legumes, carnes. Ela não vai aceitar, porque não é isso que os pais comem. Sim. Então, se eu não tenho essa mudança na família do pai e da mãe, tentar comer aquilo que ele quer oferecer para os filhos vão: mas por que eu tenho que comer isso? Né? Mesmo que seja ali no subconsciente. Ô, Tati, por que às vezes é tão difícil pra gente, né? Eu acho que vem tudo de uma cultura, né, familiar. Mas a questão das verduras, legumes, de acrescentar isso no dia a dia, né? Porque o arroz e feijão já é natural, a carne. Você acha que é falta mais de criar um hábito de sempre ter para você se acostumar? Porque às vezes a gente nem come e já fala assim: eu não gosto disso, principalmente a criança, né? Ai, mas eu não gosto disso. Chuchu, vai dar chuchu para uma criança, né? É verdade. Bom, isso aí são vários pontos. O primeiro ponto é, com certeza, o hábito. Não é fácil a gente criar um hábito. Se fosse fácil, eu acho que assim, 90% dos problemas da medicina estavam resolvidos, né? Então, você criar um hábito é uma coisa que leva tempo e é chato. Existe uma coisa que a gente fala sobre quando eu provo uma coisa nova. Qualquer alimento novo, quando a gente prova, pode ser que eu não goste. Mas para eu dizer que ele não se adequa ao meu paladar, a gente fala, os estudos dizem entre 14 a 21 dias que eu prove esse alimento para eu dizer: não, realmente eu não gosto disso. E isso é um pouquinho chato até, porque você imagina assim, a mãe pega, todo dia ela prepara, sei lá, o chuchu.
E ela prepara cada dia de um jeito, e por uma semana, todo dia ela deu o chuchu, e nenhum dia a criança gostou. Aí vai lá o pediatra e fala, então, porque na verdade, uma semana é bastante tempo, mas para eu dizer que isso realmente não faz parte do que eu gosto, é pelo menos o dobro ou o triplo disso. Então, isso é um dos motivos da gente, às vezes, não conseguir colocar tanto um alimento saudável, um alimento que eu gostaria que o meu filho comesse. E tem uma outra questão, a gente tem tanto nós quanto as crianças, a gente tem uma coisa que chama neofobia. O que é a neofobia? Quando eu tenho medo de provar alguma coisa. Isso, na verdade, é uma coisa muito ancestral, que a gente morava lá, sei lá, nas cavernas, e aí as pessoas não conheciam uma planta. Então, elas tinham que ter medo disso, porque ninguém sabia se isso daí ia matar a pessoa. Então, a gente tem isso de uma forma instintiva. E a criança tem muito mais do que a gente. Então, cabe a gente ir, aos poucos, ensinando a criança que ela não precisa ter uma recusa daquele alimento, que aquele alimento é bom, que aquele alimento é gostoso, que aquele alimento faz bem. E como que a gente faz isso? Mostrando para ela que a primeira coisa, que não faz mal, eu como. Se eu como, tá tudo bem. Se eu como, se eu gosto, se isso tá no meu hábito, a gente já diminui a chance da neofobia na criança. E aí eu posso vir a criar um hábito. Ô Tati, e por que é tão difícil a gente deixar ali o açúcar, né? E o que o açúcar pode causar nas crianças? Porque eu falo, gente, é tão gostoso, mas faz tão mal. O açúcar, então, pra gente entender por que eu só posso dar o açúcar depois de 2 anos. É justamente para a gente evitar que isso se torne um hábito. Naturalmente, o nosso paladar, ele naturalmente, a gente gosta de doce, né? Não existe alguém que fale assim, nossa, eu não gosto de nada que é doce. Por quê? Difícil. Porque a maioria das coisas que não fazem bem não vão ser doces, né? Não tem, assim, um veneno na natureza que é doce. Então, o nosso paladar, ele é muito esperto nesse sentido. Então, eu não preciso ter medo, assim, eu já ouvi, nossa, mas se eu nunca der um bolo para minha filha, ela nunca vai gostar. Na verdade, não é isso. Eu posso dar o bolo com 2 anos e ela muito provavelmente vai gostar. Só que ela já vai ter gostado de outras coisas antes. Ela já vai ter gostado do arroz, do feijão, ela vai gostar do sabor dos alimentos como eles são. Porque lá na introdução alimentar de 6 meses até 1 ano, eu consegui adequar o paladar dela a isso. Quando chegar aos 2 anos, que é quando a gente libera com cautela, eu não preciso ficar insistindo para ela comer as coisas saudáveis, porque aquilo já é um hábito. E aí, se ela quiser comer o brigadeiro na festa, não tem problema nenhum. Se ela quiser comer o bolo na festa, não tem problema nenhum. Agora, se desde o início eu ensinei para ela que o leite gostoso é o leite com açúcar, como que depois eu vou falar para ela que não pode mais, não é? Tem que ser o leite sem açúcar. Então, como que eu vou falar para ela que ela não pode tomar o achocolatado, que ela tem que tomar o cacau em pó? Ela vai falar, mas eu sempre tomei aquele com açúcar. Então, é difícil de tirar, principalmente porque é um hábito. É muito mais fácil eu gostar do alimento adocicado. E aí, qual que é o grande problema? Isso não é só do açúcar, mas todos os alimentos que são ricos em carboidrato, gordura. O nosso corpo, ele vai absorver, ele vai produzir tecido adiposo. E existe uma grande diferença do engordar na infância e o engordar na fase adulta. Quando eu sou criança e eu começo a engordar, eu engordo porque eu começo a produzir mais células de gordura. Então, por exemplo, eu nasci, eu tenho 10 células de gordura. Eu comecei a engordar, eu cheguei na minha vida adulta com 1000 células de gordura. Quando eu for emagrecer, eu vou ter que esvaziar 1000 células de gordura. Agora, se eu fui magrinho a minha infância inteira, cheguei lá na vida adulta com as minhas 10 células de gordura. Quando eu for engordar, eu só vou ter 10 células de gordura para engordar.
Então, é diferente o processo, inclusive celular, da obesidade infantil e da obesidade do adulto. Até no momento que esse adulto for ganhar peso, é diferente. Então, eu tenho que evitar que a criança, desde pequenininha, comece a multiplicar essas células, sem contar todas as patologias associadas a isso. Uma coisa que eu vejo muito mais hoje do que eu via quando eu me formei é o número de crianças com obesidade infantil. Obesidade, perdão, com diabetes tipo 2. Na infância. Na infância, a gente falava que o diabetes na infância era o tipo 1 e o tipo 2 era do adulto. Hoje em dia, ontem no ambulatório, as 3 crianças que eu atendi com obesidade, as 3 tinham já uma resistência periférica à insulina. Então, a insulina, o pâncreas dela já não responde igual às outras. Inclusive, dessas 3, 2 eu tive que entrar com medicação já, né? Então, isso é super sério. Algumas, inclusive, por conta disso, acabam desenvolvendo hipertensão. Então, são várias patologias que elas podem ir surgindo de forma concomitante a essa obesidade. E o pior, são patologias silenciosas. Você está falando bastante dessa questão de patologia. O que é a patologia? É uma doença que a pessoa já nasce, já vem da genética? A patologia é a doença. Tá. Então, eu posso nascer com ela ou eu posso desenvolver. Então, a obesidade, eu vou desenvolver. E aí, eu vou desenvolver outras doenças secundárias a essa obesidade, igual o diabetes, o problema da pressão. São doenças que eu começo a desenvolver por conta da obesidade. Do processo inflamatório que essa obesidade gera. Caramba. Ô, Tati, e fala um pouquinho da questão dos riscos, né? Associado aí à obesidade infantil. Bom, o principal risco é justamente se tornar um adulto obeso. Igual eu falei, na criança, a maioria das doenças que ela vai tendo por conta da obesidade, elas são silenciosas. Então, uma criança, quando ela tem essas alterações da insulina, por exemplo, em geral, ela não vai ter sintoma, ela não vai ter dor, ela não vai ter nada, assim, a visão vai ficar normal, tá tudo bem. Foi lá, teve um machucado, o machucado vai cicatrizar. Tá com a pressão alta? Em geral, não vai ter sintoma. Vai lá, às vezes até... Primeiro que assim, a maioria das vezes não mede-se a pressão, então fica e vai... Eu achei que só media pressão em adulto. Pois Nem sabia que tinha que tirar, medir a pressão das crianças. Precisa. Sério. Na verdade, uma criança saudável, a partir dos 3 anos, ela já precisa ter a sua pressão aferida pelo menos uma vez por ano. Caramba. E aí, a gente encontra muitas crianças... Hoje em dia, eu faço um trabalho com os alunos da faculdade, somos eu e mais 3 docentes, que a gente vai em escolas municipais, lá de Jaguariúna, que é onde a gente... na faculdade que a gente trabalha. E o nosso trabalho dentro dessas escolinhas a gente fala que é uma triagem. Nessa triagem, a gente vê as crianças com obesidade e sobrepeso, e a gente também faz a avaliação da pressão dessas crianças. E a gente ficou até um pouco surpresa com o resultado desse trabalho. A gente também faz uma triagem com relação à escoliose, né, que é aquele problema da coluna, onde a coluna ela pode fazer, ao invés dela ser retinha, ela faz um S. E também a gente faz a gente chama de teste de Snellen, que é para ver se ela já tem algum probleminha de visão. E também faz um exame de fundo de olho, na verdade é reflexo vermelho, que é para ver se ela tem alguma alteração, por exemplo, catarata congênita. Em geral, o pediatra já avalia isso na sala de parto, mas a gente avalia outra vez. E também o retinoblastoma, que ficou super famoso depois que fez o diagnóstico na filha do Thiago Leifert, né? Então, a gente faz toda essa triagem. Que repercutiu, né, nas redes sociais. Foi. Então, a gente faz toda essa avaliação. E aí, depois que essas crianças são triadas, a gente avalia elas na unidade básica de saúde.
E aquelas que têm obesidade, elas são transferidas para o meu ambulatório de nutrologia, que daí eu faço junto com uma outra turma de alunos. E a gente ficou bem surpreso de ver crianças pequenas, às vezes algumas crianças que não têm patologia associada, então não tem nenhuma doença como obesidade, não tem nenhum probleminha no rim, nada. E ela, quando a gente vai medir a pressão da criança está alterada. Aí a gente convoca essa família vai com a gente lá no posto de saúde, na UBS, e a gente vai entender se existe algum fator de risco, ou seja, se tem alguma coisa na família ou no hábito de vida da criança que possa gerar essa pressão alta que a gente está vendo lá. Que legal. Nossa, essa eu não sabia, né? Da questão da pressão. Ô, Tati, o que que você pode estar falando, né, de dicas para os pais quando a criança tem aquela resistência em comer alimentos saudáveis, né? Vou até dar um exemplo da minha sobrinha. Não come nada. Tipo, se ela comer, ela fica o dia, às vezes, sem comer. Quando come, é um doce, uma coisa que a gente fala besteira, né? Um doce ou um miojo. O que que você pode estar falando para os pais para estar nessa questão da resistência da criança em não comer? A primeira coisa, a gente tem que avaliar se existe algum motivo por trás disso. Se existe algo até mesmo sensorial, por exemplo, mas normalmente quando é sensorial, é o que acontece com o paciente autista. O paciente autista, ele tem essa seletividade alimentar. A gente acredita que, em média, um autista, ele aceita de 10 a 15 alimentos diferentes, né? Lógico que depende ali de qual nível que esse autista se enquadra, mas eu já atendi autistas um pouquinho Sim. mais seletivos, mas a gente tem que entender se existe algo por trás disso. A partir do momento que eu entendi, então, por exemplo, é porque ela gosta de alimentos mais palatáveis, eu tenho que sempre tentar envolver a criança nesse cuidado. Então, como que eu envolvo a criança? A primeira coisa é onde que essa criança come? Onde que a família come? Então, todo mundo senta na mesa e come junto? Parece bobo, mas faz diferença você sentar na mesa, pôr a mesa e todo mundo sentar, todo mundo comer junto e um olhando o que o outro tá comendo. Aquela coisa do exemplo. Isso que você falou agora, eu lembrei, né? Porque assim, quando ela está, né, na mãe dela, eles também não têm uma alimentação boa, né? Eu falo que é preguiça de fazer comida mesmo. E quando ela vai lá para casa, né, na casa do meu pai, aí a gente tem essa questão da alimentação, de comer. Às vezes ela até come, mas às vezes é muito difícil. E aí eu falo, meu, essa menina. E ela é magra, magrinha, magrinha, magrinha. Fala, essa menina pode, né, ficar doente de não comer também. Então é muito importante isso, né, que você falou que vem dos pais. O que que os pais tá ali indicando para os filhos na questão do espelho. E muitas vezes os pais nem sabem disso, né? Na verdade, assim, os pais, não, eu tenho que dar uma alimentação saudável para o meu filho. E eles esquecem que eles também precisam se cuidar. Afinal de contas, se eles não se cuidam, quem vai cuidar dos filhos depois? E eles fazem isso de forma, às vezes, até tentando cuidar demais. A mãe, às vezes, ela desprende tanto tempo querendo acertar com o filho, querendo fazer tudo certo, e ela esquece dela. E às vezes ela não percebe. Quando ela cuida dela, ela cuida melhor do filho. Então, isso é uma questão assim, não, eu vou preparar tudo para o meu filho, e se eu conseguir, eu como um pãozinho. E nem nota que talvez o hábito de você inserir a criança ajuda muito. Outra coisa, vou preparar o almoço, e no almoço eu vou fazer ali uma salada de cenoura com abobrinha. Chama a criança para ela te ajudar. Chama a criança e fala, olha, mamãe vai colocar aqui na panela, mamãe vai fazer, quer provar? Me ajuda. Lógico, assim, você não vai deixar a criança Sim. com pérfuro, não vai deixar a criança no fogão. Mas você coloca a criança para estar no mesmo ambiente onde você está preparando a comida. E você pode também tentar mudar as formas de apresentação. O que é isso? Então, eu quero introduzir a cenoura na alimentação do meu filho. Começa com uma cenoura ralada dentro do arroz,
um purê de cenoura, faz um muffin e coloca a cenoura nesse muffin. Começa a descobrir outras formas que eu posso utilizar o mesmo alimento. E é legal, assim, às vezes quando a gente descobre que eu preciso melhorar alguma coisa, a gente fica muito ansioso querendo melhorar isso logo, né? Sim, do dia pra noite, Do dia pra rápido, noite. pra ontem, né? Pois é. E não é fácil você mudar o que você come, porque você já come isso há tanto tempo. Então, principalmente quando a criança é maior, eu começo a fazer acordos com a criança. Eu falo, olha, hoje, igual eu te falei, eu faço todo interrogatório. Sim. O que você come hoje? Aí eu começo a perguntar, você gosta de melancia? Você gosta de alface? Você gosta... Aí eu descubro o que a criança não gosta. Aí eu faço uma listinha. Olha, então vamos combinar comigo? Mas, ó, é comigo que você vai combinar. Na próxima vez que você voltar, você vai tentar comer uva, maçã e abobrinha. Em geral, eu falo 3. Sim. Eu falo, olha, não precisa tentar comer mais nada, mas você traz esses 3 alimentos. Eu quero que você coma o mês inteiro. Não pode comer uma vez só, tá bom? Aí, e é engraçado porque eles acham que eu não vou lembrar, mas eu anoto no prontuário. Inclusive, o que eu pedi. E outra coisa que eu faço, eu anoto no papel e entrego pra mãe. O meu acordo, porque é o meu acordo com ela e com o filho. Na próxima consulta, eu peço às vezes, principalmente criança quando já sabe escrever, eu peço para ela anotar tudo que ela comeu, pelo menos em uma semana. Ó, se você chupou uma balinha, eu quero que você anote. E eles trazem, e aí eu falo, ó, e a maçã que a gente combinou? Aí olha, ai, não comi. Mas às vezes eles me surpreendem, falam, olha, eu não comi a maçã, mas a minha mãe comprou melancia, e eu comi e eu gostei. Eu falo, pronto. Já tô super feliz. Era uma criança que não comia nenhuma fruta e de uma consulta para outra, ela já tá comendo a melancia. De repente, na próxima consulta, eu posso conseguir que ela coma cenoura. E pouco a pouco a gente vai tentando melhorar o hábito dessa criança. Sim. Ô, Tati, e o que você pode falar em relação às telas, né? A gente vê aí um crescimento muito alto de crianças utilizarem telas, que às vezes até fica difícil de tirar a tela da criança, porque às vezes, vamos supor, a mãe chega cansada do trabalho para ir também, a criança fica lá rateando, reclamando, daí o pai, toma o celular, fica lá para ter um pouco de paz. É. Mas a gente sabe que isso também prejudica a questão da criança. A gente vê que as crianças já não estão mais da questão de querer brincar, querer descobrir. O que você fala sobre isso? Nath, a tela é o nosso grande inimigo. Qual que é o raciocínio que a gente tem que fazer? Para eu ter uma vida saudável, eu tenho que associar a minha alimentação à atividade física. O tempo de tela, para mim, é o tempo de vida sedentária de uma criança. Porque ninguém tá na tela lá vendo o videozinho lá da Peppa correndo, né? Então, eu sempre pergunto quanto tempo. E eu fico lá. E não é. Eu falo, quanto tempo de tela? Não, mãe, esse seu filho tem um celular? Porque é impressionante. Hoje nasce com o celular. Ai, tem, doutora, tem um celular. Já nasce até com rede social, né? Nasce. Antes de nascer, já tem. Antes de nascer. E aí, quanto tempo fica no celular? Ai, doutora, não, eu controlo. Fica 2 horas no celular. Tá bom. Tem videogame? Ai, tem videogame. Quanto tempo? Não, isso daí eu também controlo. 1 hora por dia. Aí eu pergunto da TV, aí eu pergunto do tablet. Quando você vê, a criança fica 5, 6 horas por dia na tela. Tudo depende da faixa etária, mas a criança grande ou adolescente, a gente tolera até 2 horas. E quando a gente fala em tempo de tela, esse tempo ele não pode ser contínuo. Então, eu não posso deixar a criança 2 horas assistindo o desenho que ela gosta. Deixa lá meia hora e depois tem que fazer alguma atividade. Então tem o tempo ideal para a criança ficar na tela. Exatamente, exatamente. E aí a gente precisa achar meios de tirar essa criança da tela. E às vezes são mudanças bobas. Eu preciso que ela saia da tela. Eu não preciso necessariamente que você leve a criança para natação. Se eu conseguir tirar ela da tela, isso já é
um ganho. Então, por exemplo, mas eu não consigo ir passear. Já tentou, de repente, comprar um quebra-cabeça? A criança sai da tela e ela pelo menos tá ali pensando, tá quebrando a cabeça tentando montar aquela figura. Isso já é uma grande vantagem. Enquanto eu tô na tela, seja vendo TV, vendo um desenho, ou até mesmo lá no Instagram, no TikTok, eu tô no automático. Eu não preciso gastar muita energia pensando, né? E a gente tem que lembrar, o nosso cérebro também gasta energia. Agora, quando eu tô lá no quebra-cabeça, eu tô pensando, eu preciso ver, nossa, essa pecinha cabe, essa pecinha não cabe. Eu tô até desenvolvendo outras habilidades nessa criança, né? Ai, nossa, vou comprar um livro de colorir, já tá melhor que a tela. Vou desenhar uma amarelinha para ela lá fora, vou comprar uma bolinha, qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente tire ela da tela. Lógico, se a criança puder ir fazer algum esporte, natação, futebol. Antigamente era a gente, né? Fazia tudo, tudo e era difícil ter um celular. Não, Hoje não a criança já tinha. fica ali, e eu vejo assim um pouco da questão dos pais, da dificuldade em tirar, porque às vezes até os próprios pais não têm o tempo de ficar ali com a criança, de brincar e estimular e preferem dar as telas para as crianças, né, doutora? É que é muito mais fácil, né? E eu entendo esse lado dos pais. Principalmente depois da pandemia, a gente teve ainda mais o hábito do home office. Então, o Sim. pai tá lá trabalhando, a mãe tá trabalhando, e às vezes trabalhando em casa, e a criança fica, ai, vem brincar comigo, vem. E não pode, então vou lá e dou a tela. Igual eu falei, tela é proibido? Não é proibido, mas a gente tem que saber usar essa tela, tá? E quanto mais tempo eu deixar, vamos pensar, mais tempo essa criança vai ficar sedentária. Então, menos tempo ela vai ter gastando energia, maior a chance de desenvolver, por exemplo, obesidade. Utilizando as telas, né? Com certeza. E aí entra na questão da responsabilidade dos pais, né? Isso eu sempre falo, inclusive, eu sempre falo, olha, eu entendo essa questão, eu entendo essa dificuldade, mas é uma coisa que a gente precisa melhorar. Não precisa ser da noite para o dia, não precisa voltar aqui na consulta mês que vem me falando que a criança não tem mais nem celular, não é nada Radical, drástico, né? Mas vamos lá, se fica 5 horas, vamos tentar reduzir para 3, né? Vamos tentar parcelar mais. Chega, fica meia horinha, depois vai brincar, vai estudar, vai ler um livro, depois volta, fica mais meia horinha. Vamos tentar mudar esse hábito. Não radical, mas a gente precisa melhorar de alguma forma. E qual que é a idade, assim, ideal para a criança começar a utilizar aí as telas? Nenhuma, doutora, fala para mim, nenhuma. Ai, meu Deus, olha, só quando for estudar, se for por algum meio acadêmico. Bom, o ideal é que antes dos 2 anos, eles não utilizassem as telas, né? Sim. E a gente vê que cada vez mais, assim, tá lá o bebezinho, acabou de nascer, já tá lá com um tablet. Sim. Mas se a gente conseguir evitar pelo menos até os 2 anos, e depois disso, aos poucos, já ajuda. Tá. Ô, doutora, tem algum mito, assim, que você escuta o pessoal falar sobre a questão da obesidade infantil? Deve ter vários, né? Nossa, assim, o maior deles é que não existe. Que não existe a Não obesidade? existe. Caramba. Quando eu era aluna, eu fiz um trabalho em uma liga acadêmica dentro da faculdade. A gente fez um trabalho lá na Praça de Bragança Paulista, que a gente atendia toda a população. E o trabalho dessa liga de pediatria era justamente com relação à obesidade infantil. Então, a gente ia, pesava e media essa criança e orientava, né? Ó, tá acima do peso, precisa marcar o pediatra. E, gente, eu lembro até hoje uma menininha, ela era linda, assim, e veio com os avós. Eu vi que os avós super cuidavam. E aí a gente foi explicar, cheio de dedos, né? E o avô, eu achei que eu ia apanhar. Ele falou assim: que absurdo você tá falando pra mim. E já tinha dado um nível de obesidade grave para aquela menina.
E eu acho que ele ficou com tanta raiva da gente que eu vi ele atravessando a rua e comprou 2 sorvetes para mim. Ela saiu feliz, assim, com os 2 sorvetes. Então, acho que o maior deles é: não existe obesidade infantil. A gente só pode falar que é obeso depois que é adulto. Não, né? A gente tem gráficos para isso, a gente tem trabalhos mostrando que a gente pode ter consequências quando a gente não cuida disso precocemente. Outra coisa relacionada à obesidade é justamente as complicações. Até eu me espanto em ver o número de crianças diabéticas com diabetes tipo 2 hoje em dia. Imagina os pais quando eu falo que tá com um risco de diabetes. Outra coisa que a gente vê muito assim, aí é com relação à alimentação, é com relação a paladar. Então, quando a gente vai orientar, né? A gente precisa adequar, vamos tirar o tempero industrializado. Aí eu escuto: mas doutora, como que ele vai gostar de comer isso? Eu falo: não, é que a gente tem que gostar do alimento. A gente não pode gostar daquilo que a gente colocou. Então, tem muito aquela questão dos molhos prontos. Faz um pratão de salada e coloca um vidro de molho pronto. Eu falo: não, mãe, a gente tem que tirar, muito calórico. Mas como que eu vou gostar de um alface? A gente precisa gostar do alface. Então, isso também é uma coisa que a gente escuta muito. E eu acho que, assim, um outro muito grande, que é muito difícil da gente lidar, é a questão do suco. E isso é uma coisa que a gente orienta e eles assustam quando a gente fala, porque fala: mas como assim o suco não pode? Eu aprendi a introdução alimentar quando a gente falava para mãe: você vai começar a dar com 6 meses um copinho de laranja lima espremida. Era assim que a gente fazia antes. E hoje em dia, a nossa orientação é outra. A gente acredita que o suco, ele pode ser um alimento obesogênico, né? Sim. Eu estou ingerindo uma grande quantidade de caloria, muito rápido, e eu retirei a fibra, que é uma parte muito importante da fruta. E aí eu falo para a mãe: olha, tá tomando muito suco, a gente tem que tirar o suco. Ela não se conforma. Como assim eu vou tirar o suco do meu filho? É a vitamina C dele. Eu trabalho em uma UBS na zona rural de Jaguariúna, então eles têm essa coisa de pegar no pomar, né? Aí faz o suquinho na hora. Eu falo: você não precisa cortar. É que a criança não precisa tomar 1 litro por dia, né? Vamos tentar ponderar isso. Então, a questão do suco também é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, porque, em geral, é uma coisa que ficou enraizada, que o suco é uma coisa super saudável. E eu falo: não é que não é saudável, né? É que tudo a gente precisa ponderar até onde. Um equilíbrio. Legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique. A Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio, proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal.
Contrate uma empresa especialista da área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Doutora, para a gente encerrar, né, gostaria que você deixasse suas redes sociais aí para o pessoal de casa, onde o pessoal pode te encontrar, né, onde você atende também, caso alguém precise. Bom, o meu Instagram é doutora DRA Tatiane Franco. Eu faço atendimento presencial em Campinas, na Livância, ali na Orozimbo Maia. E a minha grande atuação é com atendimento em telemedicina. Então, só Legal. entrar lá no Instagram, que inclusive é o que eu mais gosto de fazer. Atendo, assim, paciente até às vezes fora do Brasil, né? Brasileiros que estão fora do Sim. país, que eles confiam mais em quem é da terra deles, né? Sim. Então, também faço atendimento por tele. Legal, doutora, quero agradecer, né, sua participação aqui no Natcast por falar sobre esse tema que é importante sim, que existe aí, né, a obesidade infantil. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Natcast.